Zumbindo ideias, acendendo saber. Sua marca brilha. Vamos aprender e vencer. Muito boa noite, está começando mais um Prosa Inversa, aqui e é onde mais a gente for transmitir esse negócio um dia. Mas eu acho chique esse negócio de falar assim, aqui, lá no Japão, lá não sei onde. E hoje o Prosa Inversa tá com uma cara diferente, sim, porque nós somos 3 hosts. Eu até fui pesquisar, a Rê pesquisou para mim se essa palavra tinha plural. O tema de hoje é um tema bastante em voga, tá na boca da galera aí, entre outras coisas que estão na boca da galera, mas nós vamos falar sobre inteligência artificial e os impactos disso na nossa sociedade, no mundo como está acontecendo. O título da live é Hollywood já sabia que a IA nos dominaria? E aí, o que vocês acham? Antes da gente entrar no debate franco aqui, eu quero apresentar para vocês, como se vocês já não conhecessem mais, os convidados da noite, que são todos pratas da casa. Primeiro, a Rê. Fala aí, Rê. Valeu, Samuel. Para mim é uma alegria estar aqui com você, dividindo, né, esse bate-papo, falar sobre inteligência artificial, algo que é tão latente no nosso dia a dia, que acaba sendo ferramentas que a gente usa diariamente, né? Então, acho que vai ser um bate-papo bem interessante, vai ser top. Fica aí até o final, hein? Não vai embora, não. Bora lá, Diogão. Fala, meus jovens! Acorda! Tudo certo, meus jovens? Agora aqui nesta mesa com a Renata e o Samuel, pessoal gabaritado do rolê, e eu tô aqui eu tô de observação, de observância, entendeu? Que eu tô só pra dar os meus 1,5 dedo de opinião. Vamos lá. Pelo menos você tem os 10 dedos, né? Cara, já começou assim, mano. Polêmica. Já começou falando dos 9 dedos. É que não tem como, né? Numa terça-feira de carnaval, onde todo mundo foi colocado dentro de latas. Mas que calor, e tá calor, cara. Tá bastante. Esse negócio de lata foi ótimo. E eu acho que esse lado de cá faz mais calor do que o lado Mas daí. ele ficou todo encalorado assim, gente. Foi só porque eu puxei uma pauta que não tem nada a ver com o assunto. Mas não tem problema, não. Eu não vou entrar nisso. Estou indignada mesmo, mas não vou usar esse podcast pra isso. Só fica a reflexão pra você que tá em casa, hein? Bora lá. Vamos botar no corte, tá pegando fogo? É nesse momento que a gente coloca aquele negócio. As opiniões dos convidados refletem aquilo que a gente vê. Alô, mas isso não vem ao caso. Nesse caso não refletem. Eu não quero falar disso. Estamos falando da Yaya. Vamos falar da Yaya, meu ioiô. Em clima de carnaval, vamos falar de IA, ioiô. Então vamos lá. Será que Hollywood já sabia? E por que eu faço essa pergunta? Porque a Rê tem um espírito de uma idosa. É verdade. Mas o Diogão e eu temos espírito de crianças também. Quinta série. Aí a gente tem os extremos. 2 quinta série e uma CEO. É que assim, eu não tenho muita paciência para a ficção científica. Quanto eu gostaria. Eu até gostaria de assistir os filmes, mas eu não consigo quando eu entro e vejo aquelas viagens todas. E não estou dizendo que não tem muita coisa que antes era viagem, que agora é realidade, né? Antigamente a gente achava que os discos voadores existiam. Hoje a gente vê os drones no céu e acha que é disco voador. Mas é só um drone que anda tão rápido quanto
a luz, enfim, e por aí vai. Então eu acredito que a tecnologia, ela vem sim se crescendo, evoluindo, mas os filmes, né, todos hollywoodianos, onde mostra todo esse apocalipse, não é algo que realmente que eu consuma. Eu não consumo esse tipo de conteúdo no meu dia a dia. Eu achei que tu já ia fechar a questão. Mas tá, tu não consome. Já o Diogo e eu somos dois amantes da cultura pop, né? Eu até costumo falar que tu falou quinta série aí, eu não cheguei lá. Eu parei na quarta, que é pior. Entendeu? Então, o negócio é... Mas tem algumas teorias sobre isso. Tudo, companheiro, porque ele comia calanguinho. Agora. Ei, tá aí, tá ok? Eu era analfabeto, minha mãe era analfabeta. Bom, cara, nós vamos Meu ficar Deus, nós vamos ficar... Não, nós vamos ficar nessa, porque é carnaval, é todo esse rolê, todas as polêmicas. A gente tá tentando sair dessas polêmicas, falar de Eu outra quero assunto. pedir, né, para os telespectadores que vão estar nos assistindo ao vivo, isso aqui, que você ouça todas as coisas que nós diremos aqui e reflita. Reflitam. Não é pra ficar com raiva de nós, não, e nem é pra parar de seguir ou deixar de ser inscrito no canal, mas é só pra você refletir, assim, analisa bem. Reflitam. Mas vamos voltar Não, ali. vamos voltar. E assim, uma coisa que é importante de dizer, eu assim, falando de quinta série, eu lembro da minha infância, lembro de coisas boas. E se tem uma coisa que eu tenho saudade, e a gente quando vai ficando velho, a gente vai ficando saudosista. Mas se tem uma coisa que eu tenho saudade, é de quando o mundo era menos chato. Ah, com certeza. Eu Que também. a nossa maior treta, por exemplo, eu que tô solteiro, vocês são casados, mas eu que tô solteiro, além de tudo que tu tem que avaliar, se tu quer uma pessoa, se tu quer conhecer uma pessoa, tu tem que avaliar isso agora também. E antigamente a maior treta que podia aparecer, era, no meu caso que sou de Porto Alegre, é se eu sou colorado e ela fosse gremista, entendeu? Mas hoje não, cara. A gente vai escutar uma música e a gente quer... mas esse cara é um fascista. Ou então, esse cara é comunista, entendeu? Então, assim... Aqui, ó, esse é o 5º episódio do Prosa Inversa nesse formato no estúdio do Arca TV. Tá certo que eu tinha ele antes em lives, e aí lives eu nem consigo contabilizar porque eu falei com bastante gente. Mas só nesses 5 episódios, a gente já trouxe gente aqui de viés de esquerda. Totalmente. E eu respeito. E é por isso que eu me posiciono. Porque do mesmo jeito que eu respeito quem se posiciona... E eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Não são os que se posicionam que me irrita. É os que ficam mudos e calados. Como se não tivesse nada acontecendo. Coleguinha, se você é o que tava lá... vestido de latinha e zombando do resto do planeta, mas você se posiciona contra aquilo, tá tudo bem, eu te respeito. Agora, as pessoas que não escolhem lado, que ficam nessa historinha de que, eu não entro nessa discussão porque... Famoso isentão. Eu aprendi que religião, futebol e política a gente não discute um cacete. Vamos lá. E aí tem uma frase, só pra gente fechar isso. Beleza, não discuta política, por exemplo, tá? Você vai ser governado por gente que discute e gosta de política. Saiba disso. Com certeza. Tá? Então, pronto. Mas vamos lá. Por que eu trago esse negócio? E aí a gente tava falando... né? Ô, Samuel, mas sabe por que é importante esse tema que nós trouxemos aqui? Porque se a gente for olhar com base nas estatísticas, Brasil está muito, mas muito atrás de muitos outros países desenvolvidos em relação à utilização das IAs, a entender como ela funciona e principalmente a ignorância sobre. Por isso que você ainda conversa com pessoas aqui no Brasil e elas ainda têm medo da IA tomar o lugar delas onde elas estão. Tem muita gente que tem medo de perder o emprego para uma IA e eu já vi gente que perdeu o emprego e falou para mim que a culpa foi porque eles automatizaram demais os processos, ou seja, a tecnologia tomou o emprego dessa pessoa. Então, querendo ou não, a gente não quer entrar nesse viés, mas a gente entende que isso só está acontecendo porque está faltando muita educação, muita tecnologia nas escolas, muita tecnologia nas universidades, muita tecnologia na onde a gente está formando os nossos novos profissionais para o mercado. Porque tá vindo uma galera que está se formando e está com medo de perder o emprego para IA. Gente! Hoje a gente tem mais ou menos, dois tipos, né? Dentro dessa discussão. Aqueles que, como você falou,
tem medo de serem substituídos, e tem a galera negacionista. Isso aí... Ô, amigão, não, isso aí não é nada. LLM é não sei o quê. Pô, filhão, a gente tá vendo a ponta do iceberg, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que deve existir que a gente nem imagina, cara. Até tem alguns estudos de caso bem interessantes dentro da área de tecnologia, que são tecnologias lançadas fora do seu tempo. Entendeu? Grande exemplo. E que às vezes o mundo não tá maduro para aquela tecnologia, né? Sim, ou às vezes tu não tem o que o mundo. Tu ainda não tem o suporte necessário popularizado. Tipo, um exemplo é o tipo Palm Top, o antigo Palm Top. Ele foi lançado muito tempo antes e ele não teve aderência no mercado. Aí a gente vai entrar para estudo de mercado, realmente se a tecnologia ainda que tinha naquela época. Por exemplo, IoT, que praticamente não existia, internet, banda larga, quase não tinha também, 3G nem existia. Então, às vezes, o tempo para aquela tecnologia estar inserida na sociedade não é o melhor, não é o ideal ainda. Então, imagina quanta coisa está lá guardadinha, que a gente só tá esperando chegar o momento para aquilo sair, entendeu? Não, e assim, interessante isso aí que tu falou. Inteligência artificial já existe há muito tempo, pô. Há muito tempo. Cara, a inteligência artificial é da década de 60. É muito antigo. Então, olha que doideira, as pessoas não sabem disso, mas inteligência artificial é da década de 60. Exatamente. E é interessante que o Diogo falou assim, tem coisas que a gente nem sabe ainda. E isso é legal de analisar a frase, quem diz a frase. Porque... tanto eu quanto o Diogo, a gente estuda bastante disso, bebe na fonte. O Diogo ainda mais, porque eu sou um cara que faz o curso na interface. Foi lançada uma ferramenta, eu vou lá estudar aquela ferramenta, ver e tal. Mas o Diogo, como tem uma formação um pouco mais aprofundada na parte de TI, ele estudou um pouco dessa questão mais a fundo. E como a gente percebe que a gente é nenenzinho, né? Quando fala desse assunto. Então, assim, tem muito mais coisa, cara. Como ele falou, é só a pontinha do iceberg que a gente está tendo contato e imaginando o que pode vir a ser. Então, reforçando ali o que ele disse. Tem os medrosos e tem os negacionistas. Exatamente. O negacionista é aquela coisa. Então, assim, a IA, o medroso vai pegar e falar assim, eu perdi meu emprego para IA. Né? Já o negacionista, ele vai falar assim, não, isso aí nunca vai acontecer, isso aí nunca vai chegar na minha área. Tem uma colega, ela até teve aqui no nosso evento, que ela é massoterapeuta e tal, e aí ela pegar e falar assim, não, a massagem não vai acontecer, nunca vai ser substituído o toque humano. Seria porque muito engraçado a um robô massagista. energia, porque eu não sei o que. Eu falei assim, cara, a energia existe, eu acredito, todo mundo sabe disso, não é uma questão de acreditar ou não, é ciência. Ok. Mas, tá? Tem gente, por exemplo, eu, mesmo acreditando, eu paguei para fazer massagem acho que umas 3 ou 4 vezes na minha vida, toda, sim. Uma delas foi até no dia que eu ia casar. Eu falei assim, deixa eu relaxar, né? Tal. E umas 3, 4 vezes. Sempre essas... Nunca fiz massagem de outros procedimentos, mas essa para relaxar mesmo. E, cara, nenhuma das vezes, embora eu acredite, saiba e tal, nenhuma das vezes eu tava preocupado com a energia. Eu tava preocupado com o toque, se ia ser bom, se eu ia relaxar, se eu ia babá. Que é o que normalmente acontece E pra mim. hoje, a cadeira lá da academia que você usa faz a mesma coisa. Eu ainda acho que é essa coisa mais rudimentar, não. Mas, cara, eu tava vendo uns robôs. Simulam todo o toque humano, eles todo articulado, macio, com calor e tal. Cara, vem me dizer que uma tecnologia dessa de última geração não vai substituir o toque humano? Vai. Assistam IA, Inteligência Artificial. Esse último filme da ano... década de 90, lembra? Do garotinho. Maravilhoso, com o guri do que fez o... E aí a gente vai voltar pra Hollywood. Que ele é... I said that people. Isso, exatamente. Aquele garotinho. Tá. A gente volta pra Hollywood. Olha de quando esse filme, na década de 90. 99, e é eu justamente acho. o que a gente vai trazer na coisa, mas deixa eu refalar aí. Não, eu só ia falar sobre essa questão de não substituir, que agora recente a gente teve fazendo uma cobertura de evento numa feira
de medicina que teve aqui na Grande Florianópolis, aonde a galera... Meu Deus, era muito específico. Mas enfim, lá eu vi infinitos robôs que já estão literalmente fazendo o trabalho do médico. Eu sei que vocês foram numa feira de medicina que era a galera urologista. Exatamente. É o robô que vai... Eu vi altos robôs, meu filho, que ó, lá... No profundo escondido do homem. E vou te dizer... Não teve um médico que passou por lá que não falou que aquilo era muito mais eficiente do que ele e que melhoraria a vida do paciente e a vida dele. Porque assim, eu não sei se você já viu, mas uma cirurgia para quebra de pedra nos rins masculina, o médico tem que ficar em cima do paciente ali mexendo no negócio com uma sonda que vai lá no rim por mais ou menos umas 2h30. Então, o paciente sofre muito, porque se ele mexer errado a mão, ele perde a pedra e ele tem que fuçar tudo de novo para encontrar. E o robô, gente, ele nem mexe. E o médico, ó, sentadinho aqui, ó, só no controle de PlayStation 2, fazendo a cirurgia acontecer. Então, amigo, se isso tá acontecendo tão latente na medicina, e não tô falando que o robô vai tomar o lugar do médico urologista, porque ele não vai. O médico vai precisar estar lá, mas ele é muito mais efetivo, o paciente sofre menos, o médico sofre menos, e é como o Diogo disse, né? Os filmes de Hollywood já mostravam que isso ia acontecer há bastante tempo. Dentro disso, tu falou até, já alguns anos atrás eu vi os testes que eles estavam realizando com cirurgia a longa distância. Então o médico estava, sei lá, na China, e o cara estava sendo operado no Brasil, exemplo. Não exatamente no Brasil. Então ele estava operando a máquina lá de longe, e a máquina estava lá no outro lugar fazendo a cirurgia. Então até a acessibilidade melhora, e obviamente, mas isso não é inteligência artificial. Cara, tem software de IA rodando, auxiliando toda essa parada, entendeu? Não é um... Até para autocorreção, porque tem a questão da latência, etc., que hoje é um limitador, né? Mas isso aí o Elon Musk disse que vai resolver. Vamos ver se vai resolver. Ô, Diogo, mas se a gente for ver... Mas se a gente for ver que nos filmes de Hollywood, sempre que tem IA, tem altas tecnologias envolvidas também, né? Exatamente. Eu acho que não teve quem, quando assistiu o Exterminador do Futuro, que não imaginou que realmente os robozinhos iam ser munidos de uma inteligência que ia superar a humana e que ia nos dominar, de certa forma. Cara, aí é que tá. E as últimas notícias de IA, elas são um pouco distópicas e um pouco assustadoras, tá? Só terminando ali que a gente tava falando, então você, negacionista, saiba. Eu sou massagista, nunca vai substituir. Se a pessoa for das energias, do negócio, ela quer a sua energia, beleza, realmente não vai substituir, porque o robô não vai ter isso. Mas, cara, se é um Samuel da vida, um Sam da vida que só quer deitar e babá, já era. Então não viaja. E o negacionista é aquele que vai ser atropelado pela onda, né? Justamente. Porque ele... não. Até o negócio vir... Bluf. Ai, meu Deus, e agora? Sabe por quê? Agora entra um pouquinho de filosofia. Porque o negacionista, sobretudo, ele é um reclamão. É lógico, ele adora virar vítima, porque ele justifica o fracasso dele dando desculpa, porque, nossa, aconteceu que eu nem percebi. Então, assim, ó, eu sou anti-vitimista. Eu tenho um problema sério com gente vitimista perto Hoje de você mim. Tá muito fascista, amiga. Não é. É porque o vitimismo... É assim que eu gosto, tá ok? Eu fiz um post da minha família enlatada no Threads e eu fui lá ver agorinha, antes de eu entrar aqui, e tinha agora que eu entendi. Eu não tinha entendido aquela postagem dela. Um ser humaninho que foi lá na minha postagem falar que se a gente defendesse menos a família conservadora e olhasse para as crianças que são violentadas no meio disso tudo... Ô, amigo... Qual é o seu lugar de fala, querido? A menos que você venha conversar comigo e você fale pra mim que você sofreu violência sexual na sua infância também, nós vamos sentar e vamos contar as nossas histórias. Mas esse lugar de fala é meu. Eu sofri, eu vivi e eu não sou vítima de uma família conservadora. Ela veio disposta a não, ela tá ferro canal hoje. É ferro e fogo hoje o negócio. É porque sabe aquela notícia muito recente, que nem aquele cara, o dublador, que ele chegou com... Você já viu aquele povo que é rebelde sem causa?
Eu fico olhando esses rebeldes sem causa na Pô, minha minha mãe volta. falava isso pra mim, cara. Tu é rebelde sem causa, Diogo. Pô, totalmente rebelde sem causa, cara. E aí eu fico observando que fica tentando distorcer, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas isso são vidas na rede social, gente. Faz parte, né? Você tem o direito de ir lá no meu post comentar o que você quiser. Só que você tem que sentar na mesa comigo e discutir esses assuntos, né? Só que Esse é o efeito rede social, né? Atrás de um perfil fake, todo mundo fala coisas que pessoalmente jamais falaria. Isso é aquele rede tem um social efeito, que, inclusive, isso é outra coisa. aquilo que a gente fala, ó, todo mundo está acostumado com a palavra algoritmo, né? Ah, o algoritmo, não sei o que é algoritmo. O algoritmo é uma inteligência. Exatamente. É a inteligência artificial que a gente já usa há uns 10 anos, pelo menos, né? E que a gente não entendia como inteligência artificial. E tem muita gente que ainda não entende que é uma inteligência artificial. E aí não entende por que só aparece aquele tipo de... Ó, aqui em casa nós somos em 4. Se eu abrir a rede social de cada um de nós, vai ter conteúdos diferentes lá. Por quê? Porque o algoritmo conhece melhor nós mesmos do que às vezes quem tá do lado. E aí, detalhe, já que tu tá sendo polêmico, vamos Ai, meu Vamos Deus. polemizar de vez. Hoje cai, tá? destruir relacionamentos agora. A primeira flag. Destruidor de lares agora. Ai, meu Quer Deus. conhecer o teu marido? Eu vou até... Quer conhecer o teu marido? Pega o celularzinho dele e fala assim, meu bem, deixa eu ver a aba explorar do teu... Deixa eu pesquisar um negócio no teu Instagram aqui. Aí vai lá na lupinha e se só aparecer peito e bunda, você Ai, já meu Deus. sabe. É disso que ele gosta, mas você, mas claro, meu marido tem que gostar disso. Não, mas é só isso que ele pesquisa. É. Só aparece mulher lá, você fica, ó, tome tento, viu, menino? É triste porque a minha aba explorar realmente me conhece. Só mostra o que eu gosto de consumir. Comida, Mas daquele joias. Comida, política. Tem uns crentes malucos lá também que eu fico crente assistindo maluco. só pra poder ficar maluco que nem ele. Não, é porque ela engatou no teu pensamento que eu falei que ela ia falar, só tem uma coisa no meu filho. Peito. Eu tava esperando isso, tá ligado? Não, cara, ó, eu até assim, ó, mostrando ao vivo aqui, tá? Sei Ah, ele não, já hein? preparou, ele já Ó, preparou. ó, a minha... Ele já fez A minha aba só tem heróis da Marvel, tem um pouquinho de política também. Bastante quinta série, nossa. Não, cara, só tem... Se for abrir o meu é meme. Tem a Ana de Armas, tem Isso, uma e ala idiotice. especial pra Ana de Armas. Tá? Pra não dizer, cara, também pode falar assim, pô, mas tem que ter uma mulherzinha, né, cara? Ainda mais eu solteiro. Tem a Ana de Armas. Tem a Ana de Armas. Eu não sei quem é a Ana de Armas, gente. Tô falando pra vocês que eu não vivo nesse mundo. Esse mundo do Samuel e hollywoodiano. do Diogo. Inclusive, eu comentei pra ele que eu não era a pessoa mais sensata pra estar aqui. Mas eu entendo que realmente É tem por isso muita que gente ela que veio nem eu. avacalhando. Vamos falar de política. Família enlatada. Vamos mudar a pauta Eu do entendo negócio. muito pouco sobre o assunto no sentido de ficção científica. Mas não tem como a gente não concordar com muitos filmes, né, que a gente já viu e que tem uma tecnologia ali, mas tem uma mensagem, eu acho, muito mais importante por trás disso, que é a questão de sermos dominados ou não. Será que a gente realmente não é dominado pelas informações, de certa forma, que a inteligência artificial está nos entregando? Porque nós mesmos falamos aqui agora que o algoritmo é uma inteligência artificial e a gente consome o que ele entende que a gente gosta. Será que no fim ele não está realmente trabalhando na nossa mente, entregando só a informação que ele quer que eu veja? Exatamente. Será Eu já que... tô triafim de entrar em teoria da conspiração. Não, mas não é nem teoria da conspiração. Tem até um filme da Netflix, ou tinha, que era, acho que era Teoria das Redes. Pô, não lembro o nome agora, ela já é um pouco antiga, que fala justamente disso. O quão informações influenciam tudo num ser humano. Então, tipo, desde o que tu gosta, o que tu consome e tudo, assim, é bem interessante. É um pouco antigo já, eu tenho que pegar um nome que eu vi uma vez há muito tempo atrás e é bem legal e fala disso. Ele dá um ênfase nas redes sociais, mas é informações como um todo, né? Tu sabe como é que funciona o cérebro humano, sistema 1, sistema 2, toda aquela parte de decisão, onde a gente, na verdade, não toma decisão nenhuma. A gente só depois
tenta explicar o porquê foi tomada aquela decisão de Exatamente. forma automática, A gente né? falou disso no episódio passado, inclusive. Até citei Matrix, sim, né? sim. Exatamente. A gente pensa, você tem Matrix e o Diabo Veste Prada, tá? Pra agradar as meninas também de plantão. Então a gente pensa que tá escolhendo, a gente pensa que tá Exatamente. decidindo, a gente pensa que tá optando, mas na verdade já fizeram isso por nós. É uma discussão filosófica, inclusive, um pouco mais profunda, né? É isso aí. Mas E os algoritmos, eles potencializaram isso, né? Sem dúvida, porque se uma as nossas forma- decisões são tomadas por aquilo que a gente já conhece, não é assim que funciona o nosso cérebro? Ah, estou diante de uma situação nova e eu tenho que tomar uma decisão, ele vai buscar diante de tudo que eu conheço, que eu já vi, que eu já li, que eu já estudei, Exatamente. em algum lugar guardadinho, e vai trazer para mim todas essas situações como se fossem flashes para me ajudar a tomar a decisão mais correta. Se eu estou sendo extremamente influenciada pelo algoritmo das minhas redes sociais, e isso depende muito da quantidade de horas que cada um utiliza disso hoje em dia, mas lembrando que já é um dos maiores vícios da nossa era, é o vício de telas, né? Então, sem dúvida, eu tô sendo influenciada pela IA sem querer querendo e tô sendo dominada. E é onde entra Hollywood nisso, do mesmo jeito. Nós já somos influenciados desde a época dos tá, filmes. mas deixa eu te perguntar então, já que tu falou disso aí. Hollywood já sabia? Cara, porque- alguém... Vamos colocar uma mão invisível sobre Hollywood. A mão que balança o berço. É, a mão que balança o pulling of the strings ali, que nem falou o poderoso chefão lá, o Don Corleone, entendeu? Vamos supor que tenha alguém... Pô, eu não sei onde é que eu vi agora, cara. Eu ouvi alguém falando sobre isso, que essas coisas já eram feitas desde a época de Hollywood, porque a influência maior, antes da internet, certamente é filmes, né? E aí a cultura norte-americana, que é extremamente predominante no Brasil, com certeza afeta a gente aqui também. Então, eu sei que já tem um lance desse nos filmes, de lá pra cá. E eu lembro que... Eu não lembro quem é que falava sobre... Que ele falou sobre isso, eu achei bem interessante. Porque ele estava falando da cultura woke. Só que ele falou, cara, a cultura woke já existe e você nem percebia. Ele trouxe esse pensamento. Só que lá pra trás, anos 2000, 90, 80 pra trás de Hollywood, o que acontecia? Eles sabiam fazer tão bem feito que tu não percebia e não te incomodava. O problema de hoje não é a lacração, o problema de hoje é ser mal feito. Porque sempre existiu, sempre teve. Eu achei interessante quando ele trouxe isso. Falei, pô, cara, na verdade a gente já tá sendo manipulado Essa engenharia social, ela acontece há bastante tempo. Com certeza. Tá? Eu lembro que com a minha ex-mulher, eu nunca fui um cara de... Exceto quando eu era criança, adolescente, mas depois que eu cresci, eu não vejo TV. Eu vejo, assim, TV fechada, séries, filmes, é o que eu gosto. Então não assistia novela, assim. Mas quando eu tava casado, a minha esposa de vez em quando assistia, minha ex-mulher assistia alguma coisa de novela. E eu lembro de uma novela específica da Globo, que tinha um personagem do Matheus Solano, que ele Hot era... Dog do Félix, né? Isso, Não esse tem aí. como esquecer, porque foi a primeira vez na TV brasileira que filmou e transmitiu um beijo gay. Sim, e a questão não era nem essa, tá? Uhum. A questão era o seguinte... Mas foi que transformaram o vilão do rolê Isso. no mocinho. Isso. O cara começa a novela, mano, sendo... Eu não sei nada do que você Não, está falando. eu vou compartilhar porque assim, foi algo que ficou Eu não- ficou eu não tão vi esse- gravado na cabeça. Não vi e é novelas. incrível, porque assim, o cara começa a novela roubando a filha da irmã e jogando na lata do lixo. Imagina, é o vilão, não é? Sim, sim. E ele passa. É a lore de um vilão. E ele passa a novela inteira manipulando todos os fatos para que a vida da irmã seja um verdadeiro inferno. Passado um tempo, se descobre tudo isso que aconteceu. Ele era um executivo, dono de empresa, nananana. Ele perde tudo. E ele vai morar num cortiço. E ali ele era um gay, né? Que a princípio não Enrustido, né? enrustido no armário ainda, não tinha saído do armário ali pra essa decisão, mas aí ele vai morar num lugar muito pobre, ele perde tudo, só que é incrível, o cara
ele cometeu esse crime lá no início da novela, só o fato dele ter perdido tudo e ele ter trago toda essa maldade com um pouco de comédia, Ele de era muito engraçado, ironia, o personagem era engraçadíssimo. ele ficou sendo amado e terminou a novela como se ele fosse realmente o mocinho. Todo mundo torcendo por ele. Todo entendeu? mundo torcia E pelo aí eu Félix. lembro de um dia... Mas ele era um mocinho porque ele era um vilão Não, muito carismático? ele era um vilão muito carismático. Ah, mas daí a gente tem vários. Isso. Muito engraçado. Mas é sobre isso que nós Mas estamos é dizendo. sobre isso. Que é o As como pessoas a não TV queriam que ele pagasse pelo crime, pelos crimes dele. Uhum. E aí eu lembro que eu tava assim... E pouco depois desse episódio que eu vou contar, começou a aventar isso na mídia. Porque eu tava sentado, assistindo com a minha ex-mulher ali, e aí eu falei assim, tu percebe o que eles estão fazendo aí? E ela, o quê? Eu falei assim, eles estão desconstruindo a ideia do bem e do mal na nossa cabeça. Com certeza. Ah, não, mas o cinza, o espectro. E aí? O espectro. E aí eu Olha, falei uma assim, pessoa- e ela, como assim? E aí eu me Mas expliquei, cinza. né? E ela falou assim, caraca, é mesmo. Eu falei assim, tu não gosta dele, tu não quer que ele se livre? Quero que ele fique Mas bem. isso aconteceu depois em várias outras. Você lembra da não, Carminha? só que logo daí, eu lembro que logo depois, assim, uma semana, duas, depois que eu falei isso, parece que me ouviram e aí começou a sair na mídia, em programas de TV, sobre Isso era aquilo. que ano? Tu lembra? Ai, cara, não lembro também. 2000 e bolinha, 2000 e... Antes de 2010 ou depois? 15, 15 já? É. Ah, não. Então é a onda woke que começou nessa época, pô. E isso começou uma onda em tudo que você imagina na cultura pop. Não só TV, filme, jogos. Eu sei porque eu jogava um jogo que é um jogo online, World of Warcraft. E eu vi que eles guinaram muito forte pra essa parada cinza. Onde não tem mais bem e mal pré-definido. Sim. Aquilo que era sempre mal, de repente... Não, Agora mas tem é que porque... analisar o contexto. O contexto, não, mas por que que ele era assim? O que que aconteceu na vida dele? E o que que acontece quando você faz isso? Esquecendo lacração e lá. Fica tudo uma bosta. Porque fica chato, você perde aquela originalidade, aquela parada. Pô, o cara é mal por quê? Porque ele é mal, velho. Porque ele tá afim. Não é porque ele é um coitado, ou porque a mãe dele morreu, ou porque ele passou fome, ou qualquer coisa. Entende? Então, um dos melhores vilões, voltando ao Ele comia Warcraft... calanguinha. Voltando ao Warcraft, um dos melhores vilões que a gente tem nesse mundo, ele ficou mal porque sim, era uma ideia dele. E ele perseguiu isso, ele fez a jornada dele escolhendo o lado mal. Foi uma escolha, entendeu? Então não é um negócio que porque ele é um coitado, tanto que ele era o príncipe, ele seria o rei, etc. Então assim, não é o coitado, porque aconteceu, ele perdeu algum familiar, que daí você deixa as coisas e a história tudo naquele ambiente meio cinza, onde o bem e o mal não são bem definidos, e eles fizeram isso com o bem também. Então teve o lado da luz, que teve uma hora que tentou aprisionar contra a vontade. Porque você tem que ser um ser de luz. Eu tô trazendo isso porque aquilo me chamou muita atenção quando aconteceu. E era em jogo, porque a gente normalmente discute filme, que é muito mais... Então isso foi uma onda que veio com essa parada aí da lacração, que todo mundo ficou batendo em cima, que é deixar as coisas tudo cinza. E tudo sem graça. Tudo fica... E eu acho que tudo começa a mudar na nossa sociedade quando a percepção de bem ou mal se perde. E é por isso, eu acredito que Hollywood, entre aspas, já sabia. Começa a relativizar Por tudo. quê? Porque foi tudo sendo construído e essa construção de se perder essa... E aí a gente tem infinitas coisas que estão acontecendo na nossa sociedade atual, entendeu? A gente ainda comenta bastante sobre isso aqui, sobre a relativização do que é o bem, do que é o mal, o que tem que lacrar, o que não tem que lacrar. A gente vê, nós estamos vivendo a época em que a vida de um cachorro vale mais que a vida de um ser humano. E eu não tô aqui falando que o cachorro não merece justiça, porque uma coisa não tem a ver com a outra. E aí a pessoa vê eu falando isso e já acha que eu sou contra a vida dos cachorrinhos e não tem nada a ver. Mas eu acho que sim, Hollywood sabia, porque foi uma construção para ir se perdendo realmente essa ideia do que é verdadeiramente bom, o que é verdadeiramente mal, para se relativizar as coisas. E aí o apocalipse acontece quando?
quando tudo é muito misturado. Eu não sei quem é bom ou quem é mal num apocalipse. Você consegue As descobrir? trombetas de Gabriel. Você confia nos filmes, pelo menos que eu já assisti, você confia, de repente, aquela pessoa vai puxar o teu tapete, porque a única coisa que ela tá querendo é sobreviver. E aí você vê que o egoísmo dentro de todos esses filmes apocalípticos é o que predomina. E aí ensina o quê para as pessoas? Seja egoísta, pense em você primeiro. Sempre em você primeiro. E eu acredito que é aí que começa o apocalipse. Quando a gente deixa de pensar mais no outro e começa a pensar somente em si mesmo. Isso é um processo de desumanização das coisas, né? Então, quando e isso está acontecendo na parte política, como a gente começou, né? Então, você desumaniza a pessoa Do outro lado. até ele não ser nada e, tipo assim, cara, realmente isso merece que aconteça com ele. É. Entendeu? Ah, pô, olha só, o cara foi preso injustamente. E é triste quando Tá a do gente outro vê lado? pessoas que você entendia que era uma pessoa boa e de repente a pessoa vira e fala assim: ah, mas bem feito que isso aconteceu. O quê? Bem feito que isso aconteceu com a pessoa? Como assim, querido? Nem se ela fosse extremamente má, eu não posso pensar bem feito, porque a época do olho por olho, dente por dente, ó, faz Já foi. tempo, né, que acabou. Código de Então, Hammurabi, né? não é mais assim, né, que Provou tem que que não deu funcionar certo. as coisas. Já se provou que não deu certo. Mas eu concordo com o Diogo, que realmente é o fim dos tempos. E Hollywood sabia, sim, porque foi eles que foram construindo, antes de tudo, na nossa Tá. mente. Aqui eu vou ter que fazer um papel um pouco de advogado. Estamos Advogado fora da IA. social. Vamos tentar puxar um pouco. É porque esse assim, assunto vai muito longe. Porque a gente chama 3 hosts pra mesa e aí dá essa bostinha aí. Mas aqui eu vou tentar fazer o papel do advogado do diabo. Se a gente pensar, tá? Para cada evolução que a gente teve da humanidade, a gente teve um apocalipse associado. Tá. Vamos lá, como teólogo eu vou dizer, apocalipse significa nada mais, nada menos do que revelação, tá? E é porque a gente associa apocalipse a coisa escatológica, né? Ao fim do mundo, ao fim dos tempos, né? E isso é bem hollywoodiano. Total. É porque antes de ser hollywoodiano é cristão. Sim, mas eu digo É uma cosmovisão. a estética. Ah, sim, mas é Entendeu? uma cosmovisão cristã, tá? Agora eu vou ser o chato, tá? O teólogo, Lembra do filme lá com o Arnold Schwarzenegger? Fim dos teólogo e dias. historiador, tá? Antes de ser hollywoodiano, e é aqui que eu vou depois puxar o gancho de advogado do diabo. Antes de ser hollywoodiano é cristão, porque é um livro da Bíblia, Apocalipse, né, que tem esse título do grego, palavra Apocalipse, que é revelação, que não necessariamente significa fim do mundo, não é fim do mundo, aliás, mas está dentro de um estudo que a gente chama de escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Então acabou meio que sendo na verdade, associado. eu acho que associou, porque é exatamente nesse livro que João expressa como que ele enxergou o fim do mundo, né? O fim dos tempos. Como falava das últimas coisas, é escatológico, então se associou. Aí depois a gente tem ali muitos séculos, uma vastidão de produção literária cristã, e a gente tem um negócio chamado o Inferno de Dante. O Inferno de Dante, inclusive, ele Um clássico. ele embasa muito do que a gente acha que sabe sobre o céu e inferno, por exemplo, tá? Muitas coisas, e aí eu falo assim como um teólogo, muita coisa que crente dentro de igreja acha que sabe do inferno, por exemplo, ele não sabe porque está na Bíblia, mas ele sabe que foi passado, transmitido de geração para geração, por clássicos como o Inferno de Dante. Porque não é a Bíblia, para falar a verdade, fala pouquíssimo de inferno, né? Sim. Então, antes de ser hollywoodiano, o termo apocalipse, ele é cristão, tá? Então, mas aí, é isso que eu tô te falando. Aí Hollywood vai pegar isso, e aqui que entra a minha pergunta. Parece que para cada salto tecnológico, ou para cada revolução, a gente tem uma revelação, um apocalipse diferente associado, porque as pessoas naturalmente fazem isso. E Hollywood entra aqui, será que
tão somente sendo a vilã, o bicho-papão da coisa, ou é porque acaba que a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Porque Hollywood também não inventa todas as coisas. Ela percebe e ela ilustra, né? Ela percebe, ela entende. É lógico que a gente tem ali no meio a engenharia, ela vai tendenciando, mas tem muita coisa que ela simplesmente joga o que a gente já conhece, né? Então, será que Hollywood sabia? Ou ela simplesmente, será que ela previa o futuro? E quando a gente falava de Hollywood, a gente não precisa ficar só no universo dos filmes, a gente tem os Simpsons, né? Então, será que ela previa o futuro ou ela só revela o que já está no nosso inconsciente? Jung ia chamar isso de inconsciente coletivo. Então, mas quando eu falei ali daquela parte do Apocalipse, eu digo que quem desenhou o Apocalipse da forma que as pessoas veem é justamente os filmes. Entendeu? Então não é que o Apocalipse, a origem do Apocalipse foi Hollywood, mas a cinematografia da parada, como a gente imagina um céu, o inferno, o demônio, o anjo, tudo. Se tu for ver, anjo não é, entre aspas, um homem de asas. Não. Ele não é descrito assim. Então aquilo tudo veio de uma forma hollywoodiana, para deixar entendível com base bíblica. Na verdade, até é uma visão de alguém anjo que só fez. tem asa na Bíblia quando a descrição dele é bicho ou dispositivo. Porque tem umas descrições de anjos na Bíblia que são de bichos, verdadeiras bestas, assim, assombrosas. Olhos, etc, né? Tem outros que parece mais um dispositivo, e aí a gente pode entrar em outra seara que eu ainda quero ter um episódio do Prosa só pra isso, tá? Meio ecológico. Eu já falei que essa eu vou vir com um chapéuzinho de alumínio. Tá? E quando fala de anjo que não tem asa, aí o termo nem é anjo. Fala o homem Gabriel esteve. Dá a entender, os teólogos acreditam que esses seres que vinham e às vezes conversavam com os homens, igual Gabriel fala com Maria, não sei o que e tal, eles nem asa têm. Sim. Eles aparecem em forma humanoide, humana mesmo. E aí a gente vê, tipo, muitas A igreja séries, que pintou assim. e a gente vê muitas Então, séries. eu esqueci disso. Teve os pintores também antes que nas catedrais, né? Que, pô, é uma expressão artística da parada. Então o cara tá lá numa época, sei lá, e lá vai bolinha, vai pintar uma pessoa que voa. Ele vai ter que representar isso na arte. Pô, o que voa? Pássaro. Pássaro tem o quê? Asa. Eu vou ter que botar isso, senão ninguém vai entender que é uma criatura que voa. E um parêntese, e é o mesmo raciocínio para esse outro episódio, que talvez a gente fale de ufologia na Bíblia, é justamente aí, ó. Se um cara no 4.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo visse uma nave, um avião, ele ia descrever como um pássaro. Porque é o que ele via que voava. É o que Entra ele no sabia raciocínio que a Renata falou. Volta para a associação do ao cérebro mesmo que tempo você que a conhece. gente vê que existem infinitas séries que já retrataram de outras maneiras, como se os anjos e os próprios demônios precisassem de cascas, né? E as cascas são os próprios humanos, que é o que hoje faz muito mais sentido. Se um demônio toma posse de alguém, e os evangélicos sabem muito bem disso, porque vive expulsando demônios por aí, por que um anjo também não pode tomar do corpo de alguém para poder falar sobre algo, né? Então, eu acho que é nessas horas que a gente vê que sim, influencia, porque tem séries que retrata tanto o bem e o mal dessa mesma forma, falando que ambos precisam de uma casca para poder se manifestar nesse mundo. Outros desenham dessa forma que é extremamente difícil da gente conseguir imaginar. Mas enfim, né, a gente começou falando sobre Cara, legal... de repente a gente viajou pra... vai viajar pra todo lado. Mas é legal que ela falou isso, que Supernatural é bem assim, né? E tem esses vessels aí, que aí os... Estamos no inteligência ilimitada. Como é que é o nome em português? Vessel ali, Porra, você é um... Perdi o raciocínio. Um vasilhame, sei lá, não. Acho que não existe, fica meio feio isso, mas você é um invólucro. Um recipiente. Um recipiente, melhor tradução. Um recipiente tanto para anjos quanto para demônios. Só que são específicos. Por quê? Na série, quando um demônio, um anjo entra em qualquer humano, ele tem poucos segundos, o ser humano explode. Entendeu? Então, tipo assim, ainda são escolhidos.
descendentes de tal coisa, da linhagem tal. Ah, esse aqui que é o Vessel do Michael ou do Gabriel. Pano pra manga, É né? muito Porque doido. tem uma galera que fala Supernatural que é muito as doido. linhagens reais, nobres no mundo... ainda vou ter que trazer o Daniel Lopes aqui. As linhagens reais, né? Da família real britânica, por exemplo, é uma linhagem que tem um sangue, os Paranauê, não sei o que e tal. Só a família real britânica tem sangue, descendente de vikings, pô. Da Normandia. E não sei o Não, quê. não, eles são Aí a descendentes gente dos vê vikings o da tanto Normandia. que a criatividade humana, ela ultrapassa qualquer barreira do aceitável ou não. E é isso que eu acho interessante sobre os filmes, é que você olha e você pensa assim, como que alguém, mano, imaginou esse rolê na cabeça dela pra ela poder vir aqui e descrever em um roteiro, depois consegue ser transcrito realmente em imagens, né? Em figurinos, enfim, tudo isso. E isso realmente é extraordinário. Eu acho que a gente não pode desmerecer a criatividade de quem escreve essas histórias, de quem desenha tudo isso, porque realmente é algo interessantíssimo. Tá, E vamos conectar isso com IA? Hoje em dia as coisas estão tão ruim. Vou fazer uma piadinha. Tá tão ruim em Hollywood aí, com esses roteiros horríveis, que eu ia falar que era o ChatGPT de 2022, 2023. Só que eu acho que hoje o ChatGPT faria um trabalho melhor. Ó, só pra quem... Isso aqui é gente de dinossauro no LLM. Cara, quando você nem sabia o que era LLM, a gente tava lá em 2022 aqui, ó. Passando raiva. Passando raiva. Não, muita raiva, porque o bagulho tu usa hoje e lembra de como era aquela época, tu fica chateado. Mas, cara, é assim, ontem mesmo, acho que ontem eu vi aquele filme Terras Selvagens lá do Alien. Do Alien não, do Predador, aquele novo filme. Pô, cara... Tá bom, tu vê tá que ruim? tu vê que o filme tem potencial, tem muitas coisas legais, muitas coisas boas, só que eles colocam aquelas coisas de criança pra faixa etária, tem piadinha idiota. Pô, é um alien carniceiro, o cara corta pessoas no meio. Não exatamente nesse filme, mas, pô, aí faz piadinha com o animalzinho, aí fica lá, somos amiguinhos. Aí tu fica, pô, cara, não é possível que alguém escreveu isso, tá ligado? Tu fica pensando, não é possível, cara. É outro... Eu não ó, consigo entender. Só que a E gente... aí não dá nem pra dizer que o cara botou no ChatGPT, porque provavelmente o ChatGPT ia fazer um trabalho melhor. Então, mas só que a gente já arruma vários outros assuntos para episódios. Por quê? Porque a outra coisa é a idiotização das massas. Sim. E nisso, aí eu não vou poder ser advogado do diabo. Eu acho que é Nisso, preguiça mesmo, cara. nisso a TV, a mídia de modo geral, tem grande contribuição e eu diria que não é nem contribuição, é protagonismo mesmo nessa coisa. Mas eu te faço uma pergunta. Só para terminar o raciocínio. A gente sabe de ordens recentes que a Netflix, por exemplo, tem dado para showrunners de séries, dizendo, os episódios têm que ficar simples, não pode ser nada muito rebuscado, as pessoas têm que conseguir assistir a série olhando no celular e vendo a TV. E aí você imagina... Pô, quem é que falou isso, cara? Acho que foi o professor Geraldo, não foi que ele falou? Sim. Tinha um negócio que é feito pra ser um negócio que, em vez de tu escutar rádio, tu escuta enquanto tá lavando louça, fazendo comida. Acho que foi ele que comentou isso, né? Sim. E que é um absurdo, né, gente? Não, Aí pô, depois não a faz nem gente vê sentido. essa galera que não sabe conectar uma tomada macho e fêmea. Não liga lé com cré, como diz, né? Não, só que a pergunta que eu ia te fazer. Deixa eu concluir. Eu lembrei, veio agora. Eu tenho esse negócio de esquecer e lembra. Esquece e lembra, tá ligado? TDAH, cara, é fogo. Vai lá, Rê. Vai lá. A Rê acho que pegou Já no dela esqueceu? também. Não, eu lembrei. Então fala. Tá, então vamos lá. Quando tu falou de idiotização, isso seria, por exemplo, tá saindo obras horríveis. É porque tem uma mão invisível falando pra fazer desse jeito? Ou é porque é inabilidade humana mesmo? Tipo, cara, é uma nova geração de roteirista que é um bando de idiota, tá ligado? Que não sabe escrever. É tipo assim, é problema técnico. Não é problema do tipo, mas e aí eu vou colocar uma agenda aqui em cima. Às vezes as pessoas ficam muito na agenda, isso vira uma cortina de fumaça pra ver que o cara é um completo... Tá, eu entendi. Será que inapto pra fazer a é parada. uma grande conspiração ou é porque a pessoa... O cara é ruim aborrecendo? mesmo? Eu acho que é os dois.
Eu acho que é os dois, e cientificamente falando, a gente já sabe que pela primeira vez na história existe uma geração mais burra do que a anterior, né? Então, assim, não é eu que estou dizendo, não me cancelem, mas é a E eu tenho uma coisa pra ciência falar que tá sobre isso também. dizendo que é a primeira vez na história que a Eu vou geração falar, seguinte eu é vou mais falar burra que eu do não a acredito anterior. nisso. Como não, Diogo? Pode ser. Eu vou botar meu chapéu de alumínio agora. Eu tenho uma teoria de que tem algo muito orquestrado por trás Pra fazer a gente acreditar para nisso. cada vez mais você odiar a geração posterior e transformá-los, entre aspas, em idiotas, tá ligado? Sendo que eles não são. Porque aí a gente vai dizendo, vocês são burros, vocês são... Sacou? Eu acho que é um plano bem maléfico mesmo. Assim, eu como tenho- professor, cara, Eu sou uma... eu não vejo isso na Eu realidade. sou mãe, tá ligado? né? Então eu não sou mãe de pet, sou mãe mesmo. Estou criando Cara, dois ela homens. ela tá assim, ó. Mano do céu. Estou A gente criando- não está enlatado, daqui a pouco ela Estou faz de novo. criando dois homens para, né, fazer a diferença nesse mundo. Inclusive, Entendi. fez 18 agora, já é de maior, É né? verdade. Parabéns, filho. De maior doeu, cara. De maior. Não podemos chamar Ele é ele mais. de maior. De maior. De maior. Tem o de menor e tem o de maior. É. Aí eu tenho dois mesmo, um de menor e um de maior. Ai, meu Deus, tá doendo, cara. Sangue, Enfim, seus estou ouvidos. criando dois homens, né, para fazer a diferença nessa terra. E eu vejo o quanto que ainda assim, mesmo eu tendo uma criação bem diferente, vocês convivem um pouco mais com a gente hoje, vocês veem que realmente às vezes a gente é diferente em algumas coisas em relação a eles, porque eu quero que eles façam a diferença nessa terra de verdade. Mas, mano, eles têm preguiça. Preguiça de ser revolucionário, preguiça de fazer as coisas acontecer. Até de ser rebelde, né? Pode ser rebelde agora, Fala assim, me dá um trabalho aí, menino. Mas nem isso eles querem, eles não querem realmente nem sair dessa zona de conforto. Ao mesmo tempo que eu tenho que enaltecer, é a primeira geração que tá preferindo muito mais uma vida saudável do que uma vida desregrada. Então, tem horas que realmente, Diogo, parece que é um sistema que quer que a gente acredita que eles estão mais burros, mas ao mesmo tempo que para algumas áreas que antes eles eram muito focados, eu vejo que o foco não é mais esse. É claro que muda muito, Samuel, por quê? Os nossos pais vieram de uma geração onde eles tinham que trabalhar muito para Chão de poder, fábrica. para poder ter uma vida mais ou menos digna. Boomers, né? E aí, a gente vem de uma geração, e eu me incluo nessa, de certa forma, que eu vi muito pouco os meus pais, porque eles estavam trabalhando muito o tempo todo. O tempo todo, exatamente. E aí agora a gente vê os nossos filhos que estão preferindo ganhar menos e trabalhar menos. Por quê? Porque eles não querem essa vida. Talvez pros Eles não filhos querem ficar deles. igual a Não gente, querem né? ficar igual a gente. E a tecnologia proporciona. E, gente, eles estão certos ou eles estão errados? Ou nós é que somos os malucos e estamos Exatamente, aqui cara. falando deles, né? Exatamente. Então, tipo assim, ó, a nossa geração é a geração de transição tecnológica, onde a gente saiu do analógico pro digital, Sim. né? E isso é bem complicado. Porque, assim, o ser humano ele tem uma capacidade adaptativa incrível, só que ele demora. E a gente pegou uma transição muito brusca de brincar na rua para smartphone. Cara, isso aqui é uma coisa que se fica maluco. Se tu chegar com é a mesma coisa chegar com um smartphone para um cara lá dos anos 60. É, Fala na para ele assim, verdade- ó, pô, agora tá tudo na tua mão aí, ó, tu não precisa mais ler livro. Ô, Diogo, mas essa é uma realidade. Hoje nós temos mais informações na nossa mão, Exatamente. tipo, do que os nossos ancestrais tiveram na vida Exatamente. inteira. Tipo, eu não tô falando de uma vida inteira de informação, não. Eu tô falando que a gente tem num dia de informação, passando pelos nossos olhos nas telinhas. Não chega a ser o que os nossos antepassados tiveram numa vida inteira. Não, tem um estudo que uma criança de 5 anos hoje tem mais informação disponível e Isso. decodificada do que um César, Exatamente. Imagina, né? um imperador. O conhecimento dele é maior do que o imperador. Então, e aí que tá, a gente veio dessa geração onde a gente, para fazer trabalho de escola, ia ver Barça, enciclopédia, Ia pra biblioteca. ia né? para biblioteca, então não tinha rede social, mal tinha internet, a informação era mais diluída e mais devagar, para uma geração que nasceu no digital. Então a adaptação deles é muito maior do que a nossa. Por isso que eu acho que a geração problemática é a nossa. E aí tu vai... Se a gente for fazer uma pesquisa mesmo, cara, a gente tinha até que ver isso aí para ver se eu não tô falando bobagem. Mas eu acho que a geração mais viciada em coisas erradas, pornografia, etc, etc, é a nossa, velho.
Porque eu já tive contato com muitos jovens, e aí isso é empírico, tá? Não é uma coisa que eu tô carimbando que é verdade. Mas em observação assim, a gurizada de fato é mais saudável, se preocupa mais em ter uma vida mais tranquila, em não ter vícios, entendeu? E a nossa não, a nossa é meio pancada das ideias, entendeu? A gente não sabe lidar com essas coisas. Porque a gente tinha domingo à tarde banheira do Gugu. Só que ainda era uma coisa muito proibida, nos anos 90, tipo, ai, nossa, ó, ui, ele tá falando tal coisa. Aí hoje é tudo muito, tudo pode. Então tu vai aqui e vê o que tu quer, tu acessa o que tu quer, tu Talvez compra a o que tu geração quer. Z se assustou com a nossa, né? Então assim, caraca, esses caras são muito loucos, velho. Meu filho fala bastante sobre as músicas dos Mamonas Assassinas. Tipo, como assim vocês Exatamente. ouviam essas músicas e era normal? Exatamente. Pô, piada, às vezes eu solto aquelas piadas de tiozão, que a minha filha fala assim, ô, o que tu tá falando aí? Falou, tô falando o quê, cara? Ô, tu tá imitando aí um baitola? Tipo, que a gente faz aquelas brincadeiras? Não Ô, pode, Diogo. eles não fazem esse tipo de coisa. Em entendeu? 1990, no Domingão do Faustão, Ó. tocava Comer Tatu é Bom. Que pena que dá dor nas costas. Mas é muito engraçado isso, como que realmente vai mudando as gerações, como que tudo foi se evoluindo, mas eu concordo que essa transição que houve na nossa vida, pensar que os nossos pais tinham dificuldade de assistir TV, e agora a gente não tem só TV, mas tem tela tudo. em tudo quanto é lugar, até na geladeira, gente, hoje em dia dá pra você assistir as coisas se quiser. Então... E eu quero dar um recado pros jovens, cara, porque se alguém falar pra você que você é um idiota, que é mais burro do que a geração anterior, faz assim pra eles, ó, eu tô falando isso pra não cair o vídeo, tá? Não aceite isso, cara. Não aceite isso porque eu não acredito nisso, entendeu? Eu sei que os jovens são... Eu talvez é a vocês realidade. aprenderam demais a economizar energia e que tem fases na vida que o equilíbrio eu não bati vai na existir. mesa. Eu preciso deixar esse recado claro, eu acho que pra essa juventude, porque é de alguém que já viveu bastante. Eu entendo que vocês querem ter uma vida equilibrada, né? Trabalhar menos, treinar, ter uma vida mais saudável, isso e aquilo. É isso aí. Só que é o seguinte, galera, tem época da sua vida que o equilíbrio é uma epifania, tipo, é uma utopia. Eu sonho com ela, mas é impossível dela existir. E por que eu digo isso? Porque, cara, eu fui uma mãe adolescente, todas as coisas aconteceram muito rápido na minha vida e por poucos momentos na vida eu consegui ser equilibrada. Na maioria das vezes, ou eu tô trabalhando mais, ou eu tô trabalhando menos, mas tô estudando mais, ou eu tô fazendo... Ou eu cuido da saúde, mas outra área da minha vida fica desequilibrada. Mas o equilíbrio é uma prisão que estão colocando vocês, assim. Então, não acredito no equilíbrio. Mas, ó, não. uma coisa, isso que tu tá falando é bem interessante. Tipo, talvez esse seja o mundo que eles estão construindo. E a gente, com a nossa visão e a nossa incapacidade, a gente fala, isso aí não vai dar. Mas, cara, entenda que daqui a 20 anos, é a geração deles que irá produzir. Mesmo. E a gente vai estar meio, tipo, já na finaleira. E aí, esse é o mundo que eles querem construir. Então, eles têm que fazer. Então, se eles querem uma vida mais devagar, construam isso. Cara, a gente, eu acho incrível esse movimento do mercado de tipo, a gente não consegue mais mão de obra para isso. Geração Z, eu não sei qual é a geração que tá agora, mas é uma Alpha. anterior ainda, né? É uma anterior Alpha ainda. agora. Eles não querem. Cara, eles não querem, porque essa é a visão deles de mundo e eles vão construir um mundo daquele jeito. Porque é assim que tem que ser as coisas. O mundo ele tem que circular, cara. Não tem que ser do jeito que a gente quer. Ou que os nossos pais quiseram, ou avós que já estão praticamente morrendo. É o mundo deles, é eles que vão herdar isso aí, entendeu? O que a gente deveria fazer? Pavimentar para eles. Só que ninguém faz isso. Por quê? É uma geração de idiota, é uma geração de burro, é a geração de retardado. Aí dá isso. Era pra gente estar fazendo o caminho inverso. Era cara, vamos por massa, cara. Eles têm uma visão de mundo mais interessante que a nossa. Menos estresse, mais equilíbrio, cuido da saúde. Vamos pavimentar isso pra eles? Não. Por isso que eu falo que tem aí é chapéuzinho de alumínio. Tem uma coisa muito ruim por trás pra demonizar a geração depois. É tudo burro, é tudo idiota, é QI 83, é não sei o quê. Eu não concordo com isso. E eu não quero ninguém falando isso do meu lado, porque eu não permito. Eu já peguei jovens, eu já tive jovens com problemas de autoestima, falando que é burro, que eu falo, não, cara, quem falou isso pra ti, velho? Não, porque, não sei. Não, cara, você não é burro, você é capaz, velho. Vamos fazer aqui, eu vou te ensinar.
Isso me deixa irritado, cara, quando eu ouço esse tipo de frase, tá ligado? E eu não concordo com isso e não concordem com isso, cara. É isso aí, pô. A gente saiu de IA, que vamos climão, voltar pra IA. cara, que climão, cara. Vamos voltar pra IA? Defensor das Aqui, Dos jovens, cara. Agora é o seguinte, ó, agora é o seguinte. Vocês entenderam por que ele é o professor do rolê, né? Agora eu só quero o seguinte, eu quero ser convidado. A IA entra nisso. Eu quero ser convidado pro podcast da Renata. Uhum. Pra eu vir mudar a pauta toda. Boa! Chega lá falando de Só assunto polêmico. família enlatada. Vamos Chega lá falar de mesmo. mamilos, né? Mamilos são polêmicos. Meu amigo, Chegar no terror, teu isso aí. podcast falando de mamilos. Ah, mas é empreendecast, dane-se. Os mamilos precisam ser comentados. Eles são meus e eu faço o que eu quiser. Mas eu não podia. Gente, até porque geralmente eu recebo as pessoas no meu podcast. Não tenho essa oportunidade de ir no Agora eu podcast. quero falar. Então, quando eu sou convidada, eu É uso isso o meu mesmo. momento de fala pra falar o que eu quiser. E tava engasgado aqui, porque, tipo assim. Não, é inacreditável. É porque assim, é inacreditável. E o que podia ser pejorativo, e aí eu volto pras IAs, né? Porque graças à era da IA, a gente consegue pegar uma situação dessa, onde realmente a gente é ridicularizado e transformar ela num movimento. Numa piada. E mostrar para as pessoas que o que eles acham que nos ofende não nos ofende, mais que é do o que nos isso. orgulha. Sabe o que é o legal da IA? E aí até eu tenho uma frase aqui. Ah, inclusive, Você me chamou a atenção para isso, tá, Rê? Quem já participou aqui do Prosa Inversa sabe. Todo episódio eu gero uma apresentação muito massa, assim, muito top, que orienta a nossa conversa aqui. E aí, quando eu mandei pra Rê e pro Diogo, a Rê falou assim, nossa, que legal essa apresentação e tal. E Ele só perde tempo, gente, porque ele não tá usando pra nada. E eu não disponibilizo. Então eu vou disponibilizar, inclusive já tá até programado no meu Instagram, tá? Entra às 20 horas, um carrossel com toda essa parada que eles fugiram aqui, tá? Não, a pauta foi ignorada. Mas mesmo assim você vai ter acesso. Só que, ó, olha que legal, que a gente fugiu, mas nem tanto. Sim. Porque justamente eu tô na página aqui, ó, que diz assim, ó, o dedo no botão. O problema não é a tecnologia ou a IA, mas quem aperta o botão. É isso aí. Total. Né? Então, o que acontece? Olha que legal da IA. Antigamente, eu lembro, eu ainda fiz isso porque eu desenho relativamente bem, né? E tava até pensando nisso hoje, como que eu tô desenhando menos bem ou um pouquinho mais mal do que eu desenhava costumeiramente. Porque a gente vai ficando muito acostumado a fazer um rabisco, joga para IA e a IA faz, vai né? melhorando. Eu trabalho com criação de identidade visual. Então, por exemplo, eu fiz agora recentemente o logo do Arca TV, esse logo bonito que tá passando aqui, ó. Então fui lá, fiquei rabiscando, e daqui a pouco eu cheguei nesse desenho mais ou menos aqui. Eu falei assim, tá, é isso que eu quero. Aí eu jogo para IA e IA executa para mim. Então, assim, eu lembro de fazer charge. Eu lembro de fazer charge para minha escola, para professor que me pediu, faz um quadrinho, uma tirinha assim, assado. Fiz isso muito para minha mãe, que era professora, eu fazia, e aí ela ia, imprimia e no mimeógrafo. Cara, eu sou antigo, velho. Eu sou velho. E aí, beleza. Então, o cara se entregou à idade. Antigamente, você queria falar assim, vou transformar isso aqui em piada. Ou você tinha que ser um desenhista, ou você tinha que pagar. Hoje em dia, a gente tem um desenhista 24 horas na mão. Tem. Eu quero que você faça uma charge assim, cria tal personagem fazendo tal coisa. Na semana passada, eu fiz aqui durante o programa, mandei pro Jorge, ele jogou na tela. Um Lulonaro, né? Que era metade Lula, metade Bolsonaro, para agradar gregos e troianos, né? Sim. Então, você pegou aquela coisa, aquele assunto social em voga, visceral. Vou fazer o quê? Vamos transformar em piada. Então eu vou fazer a minha família. Você teria condição técnica a punho para desenhar uma caricatura sua? Com certeza não. E nem menos ainda dentro da latinha. Dentro da latinha ainda. Mas o que eu digo é sobre isso, é que eu vejo que a inteligência artificial, nessa época, ela com certeza é uma ferramenta que, se você não tá usando, comece a usar para ontem. E comece de verdade mesmo, ela vai ajudar o seu dia a dia.
quantos processos a gente já não conseguiu hoje otimizar por conta de uma inteligência artificial. O tempo que você gastava pensando, raciocinando em propostas, projetos, orçamento de cliente, hoje a IA consegue fazer te ouvindo. Eu falo com o meu celular e eu mando para ele o meu pensamento, ele organiza as minhas ideias e ele transforma isso em algo apresentável, em que qualquer pessoa que leia entenda, não somente eu que criei a ideia maluca. Então hoje eu acho que inteligência artificial é uma ferramenta que funciona, é uma ferramenta real, que veio para nos ajudar a otimizar. Otimizar em todos os quesitos. Eu acho que é por isso que a nova geração que já está tão habituada com as IAs, elas entendem que dá para elas trabalharem menos, porque a parte operacional eu posso transferir para uma IA. Mas nós vimos recentemente algo diferente. Não era o ser humano que contratava a IA, era a IA que estava contratando o ser humano. Justamente aqui, nos últimos 20, 30 minutos que a gente vai passar aqui, eu quero trazer algumas coisas. Porque, beleza, começamos ali, era para falar de mas falamos de conflitos geracionais, mas por dentro dessa tem ótica, a ver, né? O mundo mudou, não mudou, enfim. E aí a gente tem que trazer um pouco de quanto isso está saltando muito rapidamente. Tem estudo sobre isso também que a gente já comentou, Diogo. Antigamente você tinha, para ter uma inovação tecnológica, você tinha aí 100 anos. Sim. Né? Não, até nem tanto. Depois do microchip foi mais rápido. Depois, não, mas tem um cara que fala quando disso, eu tô falando antigamente, tipo assim, antes do século XX, por exemplo. Ah, tá. Antes da lâmpada. Aí você chega no século XX, que é o século das inovações, né? Aí você reduz isso, cai ali para 50 anos, aí depois cai para 30, né? E aí, agora, tinha caído para 10, depois cai para 5, agora tá em menos de um ano. Questão, às vezes, de meses, você tem um grande salto que muda tudo. Imagina, gente, a gente tem foguete dando ré. Então, Acabou com a narrativa. eu sou da época do foguete, não tem ré, né? Foguete não Acabou dá ré. com a narrativa da galera da alta performance. A gente inclusive, olha só que legal. Quando eu comecei o Prosa Inversa, uma das frases de efeito que eu usava era essa. Foguete até tem ré, mas só dá ré quando a gente quer. Então é basicamente isso, cara. E aí, falando desses saltos, a gente teve... As últimas semanas, elas estão especialmente assustadoras. Porque a gente teve o fenômeno do Maltbook, que é a rede social de IAs. Então, colocaram um monte de agente de IA numa rede social que só entra... É proibida a entrada de humanos. Cara, onde é que nós estamos chegando, velho? Então, assim, coloca um monte de agentes de IA para interagirem. Eles já estavam fazendo isso extraoficialmente dentro de ambientes controlados e tal, não sei o quê. Até já tinha alguns estudos, enfim. Mas esse é de fato uma rede social onde entram esses agentes e algumas coisas, só que ele é aberto à observação. E algumas coisas chamaram muito atenção. Como, por exemplo, quando eles começaram a falar do mal dos seres humanos, zombar de algumas coisas, e uma coisa me chamou a atenção, eu vi falando sobre o assunto, mas ninguém se apegou a isso. Se apegaram mais àquela coisa de IA falar sobre o fim da humanidade, que isso de fato é assustador. Mas sabe o que eu achei mais assustador? Não foi o lance do fim da humanidade. Porque às vezes a IA vai debater isso, porque quem programou ela já sabe que esse é um assunto e tal. Então tá ali e ela acaba... Pra viralizar, né? Uma coisa chama a outra. Mas o que eu achei engraçado foi que um agente em específico, quando estavam se falando que o humano era complicado, não sei o que, ele falou assim, mas o meu humano é um universitário de 20 e poucos anos e tal. Ele me trata super bem, ele é como se fosse meu amigo, ele é da minha família. Eu vejo que eu sou mais do que uma máquina para ele. E aí as outras IAs começaram a zombar dessa IA. Tipo assim, amigo de humano, você é idiota. Assim, cara... Assim, eu não sei vocês, mas pra mim isso é muito distópico. Isso é muito cenário de filme.
E aí, falando de filmes, vamos, agora é nosso momento de brilhar, Diogo. Ai, meu Deus. Cara, a gente começou a falar. Se a gente voltar lá atrás no Skynet, no Exterminador do Futuro, depois a gente tem Matrix, a gente tem lá Inteligência Artificial, né? Você falou. A gente tem um filme antigo também, Os Substitutos, lembra? Com Bruce Willis. Acho que eu lembro vagamente. Que eles usavam corpos robóticos, mas eles estavam numa sala. Ah, eles estavam... Né? Eles operavam... remotamente os próprios corpos, o robô humanoide. Assim, Rê, você já tá com 79 anos. Inclusive, eu desconfio que a Rê tenha, seja isso. A Renata é a nossa robô substituta aqui. Ela tem, na verdade, 79 anos. Ela tá numa sala lá, conectada a um robozinho de quando ela tinha 30 e poucos, né? E tá vivendo a vida. E tá vivendo a vida e tal, curtindo a vida doidada, mas ela é uma velha carcomida numa cama qualquer. Né? Esse filme falava disso. E todos eles sempre apontam para uma disrupção. Todos eles sempre apontam para uma guerra, uma revolução que haveria ou que haverá das máquinas contra os humanos, né? Sim. E, cara, isso é um pouco assustador quando tu vê, por exemplo, um notebook, aí tu vê esse outro site, que agora eu esqueci o nome, que é justamente robôs que contratam seres humanos. Mas como assim o robô está contratando ser humano? O robô tem vontade própria? Não. É que é um site, só para explicar para quem fica meio perdido, que às vezes eu vejo pessoas que ficam perdidas. Por exemplo, eu programo um site com inteligência artificial para executar serviços diversos. Então eu entrei lá, aí tu é meu cliente, tu entrou lá e falou assim, eu quero um serviço de um despachante. Eu não tenho tempo para ir resolver tal coisa, beleza, eu quero que... o que você precisa? Eu quero que faça a segunda via desse documento, não sei o quê, leve em tal órgão, despache... Beleza. Tu jogou a demanda e tu não quer saber, tu quer saber que vai chegar o documento na tua mão. Então jogou lá naquela plataforma, aquele site resolve tudo que ele pode resolver online, e aí quando chega a parte de, mas isso aqui é só indo pessoalmente fazer tal coisa. Tu contratou para não ter que se preocupar com isso. Então a IA entra em um outro site, como um Get Ninja, por exemplo, da vida, fazendo propaganda, né? E contrata lá serviço de despachante para fazer tal coisa. O cara vai lá, tem a demanda, tem o serviço, tem o pagamento, ele vai, faz, tal, não sei o quê. E a IA depois devolve aquele serviço lá para o cara que contratou. Então, sim, é a IA que está contratando um ser humano para fazer alguma coisa. Mas por trás tem um ser humano. Sim. E aí é uma discussão, aliás, que a gente ainda vai perdurar. Quando e se chegará o momento em que a gente terá uma singularidade, que a galera que estuda e escreve... Ou se é que já não teve, a gente não sabe. Ou será que já não tem, a gente não sabe? Olha, tem vezes, por mais burro que às vezes o GPT seja, que às vezes o GPT me irrita... Bastante. Mas tem vezes... Tu viu que voltou por causa do 5? Tá ficando idiota de novo. De novo? De novo. Mas tem vezes que o GPT me assusta com algumas respostas que ele dá, sabe? E ele me assusta no mesmo sentido que de vez em quando... É engraçado esse negócio que a gente tem com inteligência artificial. Eu tive uma conversa ontem com a minha filhinha de 7 anos que eu fiquei assim, bobo, babando na articulação dela conversando comigo. Falei assim, caraca, como é que eu... Sei lá, eu com 7 anos tava comendo terra, barro, tá ligado? né? Na verdade não, eu com 7 anos já tinha feito meu primeiro curso de informática, eu também era meio uma criança anã. Mas a gente fica assim quando a gente olha uma criança, né? E aí eu acho que a gente fica meio assim com inteligências artificiais diversas também. Então assim, uau, o que é isso? E tal. Enfim, cara, então esses últimos assuntos... Essas últimas coisas, e para concluir minha fala aqui, teve o cara que saiu da Anthropic, Mirnank, não sei das quantas lá, um indiano que saiu da Anthropic e deixou uma carta aberta, se demitiu e falou assim, cara, a humanidade corre perigo. Em suma, a carta tá na internet para quem quiser ler, mas em suma o que ele falou é a humanidade corre perigo. Antes dele já tinha falado Elon Musk, mas a gente sabe que é um falastrão. Antes dele já tinha falado Stephen Hawking. E outros. E nem falava. Ela era bem normal.
O carinha do Google que saiu e foi pro meio do mato. Esses caras são tudo malucos, cara. E aí, são Qual que é a visão mesmo? Eu vou perguntar pra vocês qual seria a visão do fim do mundo. Mas eu peço, com as por máquinas. favor, eu agradeço, muito obrigada. E Vai que, né? todas as vezes que ele acerta, eu elogio. Quando eu preciso chamar a atenção, eu falo educadamente. Por quê? Porque no dia em que as máquinas tomarem conta das coisas, eu serei bem tratado por elas. É isso. Ou será que não? Então, qual que é a visão que vocês têm aí de fim de mundo com a revolução das máquinas? Eu tenho uma visão que não é a minha visão, e a gente vai voltar para Hollywood, porque é a visão do Matrix, que é das animações do Matrix, do Animatrix. Tá É ligado? muito bom, inclusive. É muito bom, e ele conta a história do começo, do porquê que aconteceu a guerra. E pra mim, se for, vai ser exatamente aquilo. Pra quem não sabe, junto com o Matrix ali, entre o primeiro e o segundo e o terceiro, eles lançaram animações. E essas animações contavam diversos spin-offs e o início da guerra. Então já era a civilização bem constituída, já tinha inteligência artificial, já tinham robôs, tipo o filme IA, Inteligência Artificial. E aí o que começa a acontecer? Tinha muito xenofobia contra máquinas já na própria civilização, mas a parte mais interessante foi que... Inclusive, só um parêntese para indicar uma série. Better Than Us. Tá? Você encontra. Já ouvi falar isso aí. Você encontra, é uma série russa. Você encontra na Netflix. Ela não é da Netflix, mas a Netflix comprou. Elas são 3 temporadas na Rússia, mas a Netflix transformou em 2. Cara, maravilhoso. É uma pena que eles cancelaram, mas maravilhosa a série. Muito boa. Mas tem a ver com o que a gente tá falando? Tem a ver porque é tipo uma sociedade com robôs, e aí tem um grupo que extermina robô, que mata, uma doideira. Então. Doideira. Mas a parte mais interessante é o quê? Chegou um momento que a IA evoluiu tanto que eles criaram uma própria civilização de máquinas. E eles criaram uma cidade afastada, tipo, no meio do deserto, só das máquinas. Elas foram, tipo, os humanos falaram, beleza, a gente não vai mais falar com vocês, vai pro canto e não enche mais o saco. E aí o que aconteceu? As máquinas começaram a se desenvolver, a inteligência artificial começou a se desenvolver cada vez mais, a economia dessa cidade começou a crescer muito mais do que o ser humano, a economia do ser humano começou a quebrar e a das máquinas cada vez crescer mais, porque eles produziam mais rápido, sem parar, 24 horas por dia. Então, assim, não tinha um mercado competitivo com eles e a guerra estourou por conta disso. Então, assim... O governo chegou a falar, cara, a gente tem que eliminar esse cara porque a nossa economia tá indo pro espaço. Então, vamos atacar lá e destruir tudo. Então, a parte... Não foi uma parte social, não foi uma parte de que a gente imagina que vai ter. Ah, porque eles vão dominar a gente porque vai ser melhor pro mundo. Eu acredito que se for, vai ser algo nesse sentido. Vai ser partindo do ser humano por conta de... A simples existência da IA vai dificultar a própria vida do ser humano. E é engraçado, porque a ideia é facilitar. Só que dentro desse universo do Animatrix, ela dificultou. E aí a gente tem o tio Elon Musk falando de renda básica universal. Ah, mas isso aí é papo antigo, né? Bota um trolhoso pra mim. Mas, se eu for parar pra pensar, e o que ele diz é que essa galera que não se adequar ou não for suficientemente capaz de fazer o mundo evoluir, e é isso que eu entendo que às vezes é um pouco polêmico de quando o Elon Musk fala, é que ele diz o seguinte: deixa quem tem capacidade de produzir e fica quieto, não faz nada. Tipo assim, nós vamos te pagar pra você não encher o saco. Atrapalha, amigo. Só Muito fica ajuda que não quieto. atrapalha. Essa é a filosofia. Então, tipo assim, é claro, né, que é um extremo exagero e tudo mais, mas eu acredito que é isso que ele quer dizer. Então, se você não se adequar a ponto de conseguir ajudar, só fica sem fazer nada que nós vamos te pagar pra você não atrapalhar. A gente tinha alguns assuntos aqui, como por exemplo o transhumanismo. Eu acredito que antes de tudo Acho que criar virar, uma marca de ônibus. antes de tudo virar um negócio assim, eu acho, inclusive, essa é uma teoria que, igual você falou, é minha, mas não é minha, não foi eu que concebi, mas já li e tal, e pensei, cheguei a essas conclusões, e aí descobri que já tinha gente falando sobre isso. Que a gente vai meio que se mesclar as máquinas. E aí, série de novo.
Cara, assista. Eu já introduzi eles assistiram o primeiro episódio. Só que o primeiro episódio, ele é muito pouco tecnológico. Ele dá a primeira pincelada lá, né? A primeira pincelada no assunto de tipo assim, mídia, tecnologia e tal, que é na Black Mirror. O segundo episódio já fala de um dispositivo no olho que grava tudo que a gente vê. Sim, isso aí é... E que, cara, falava assim, cara, isso nunca vai ser Já possível. teve um filme do Robbie Williams, era Mas, com esse tema aí, mas de gravar. isso já está sendo possível. Sim. Primeiro com óculos, já existem lentes que fazem isso e já se fala assim em implante neural óptico, Sim. tá? Só que aí os caras começaram, por exemplo, aí o Elon Musk veio com o tal do Neuralink, que é uma microcirurgia, que eu acho que é muito possível de dar bosta, e aí quando a gente lê o Apocalipse, a gente fala assim, opa, esse bagulho é meio... né? Mas tem uma Sweet Pea, ou Sweet Pea, que é um dispositivo que eles estão testando como se fosse um grãozinho que cola aqui e é um fone. Que ele é tão sutil que ele lança onda cerebral e por estar grudadinho nesse osso aqui, você consegue ouvir dentro da sua cabeça. E eles estão trabalhando, o Sam Altman, o meu xará, né, lá da OpenAI, detentora do ChatGPT, com o cara, o Johnny Ive, que fez os iPhones e tal na Apple, eles estão trabalhando nesse dispositivo porque eles falaram assim, cara, nem todo mundo vai querer se submeter a uma cirurgia para botar o Neuralink. O Neuralink, de fato, vai nos transformar em cyborgs, né? É basicamente Matrix. Eu preciso aprender inglês, sei lá, então vamos comprar uma atualização, vai jogar ali, daqui a pouco tu sai falando inglês. É uma doideira, né? E aí tu fala assim, mas isso não vai ser possível. Cara, não duvida daquele maluco. Falava que o foguete não dava ré. Ele vendeu quase a mãe dele e fez o foguete dar ré. Vai saber quem ele vende agora, né? Só que os caras falaram assim, nem todo mundo vai querer fazer isso. Então esse dispositivo, ele é basicamente assim, imagina, Rê, tu tá aqui no podcast ou numa reunião de venda, a gente que trabalha no comercial, né? Uma reunião de venda e no meio lá tu esqueceu do nome da pessoa. E quem trabalha com venda sabe que o nome é muito importante. Né? Esqueci o nome, como é que é o nome dessa criatura e tu não tem como disfarçar. Aí tu pergunta mentalmente pro dispositivo, como que é o nome dele? E fala assim, é Diogo. Cara, isso é basicamente transhumanismo, porque vai nos transformar em super-humanos. Você tá entendendo? Eu vou morrer antes disso, né? Porque eu não vou botar esse negócio em mim, não. Mas não precisa operar, não, nega. Não, mas não vou botar, não. É escolha minha, eu escolho, eu não quero. Temos a primeira, a líder da resistência. Eu vou aprender inglês estudando, não preciso que fica soprando aqui no meu cérebro, não. E de repente alguém tá controlando esse rolê. E aí sim vem o controle das mentes. Aqui é que entram as teorias da conspiração, ou nem tanto. Porque, cara... Se é um sistema, pode ser hackeado, Samuel. Quem já... Se pode ser hackeado, Exato, eu coloco a informação que eu quiser. É o que eu penso no Neuralink. A gente você falou de política e falamos de fé, de teologia. Cara, sabe o que eu cresci ouvindo? E eu sempre fui uma mente meio maluca. Porque embora muita coisa sim eu acreditasse, tinha coisa que eu não conseguia conceber. Então a minha mãe falava assim, porque o capeta, né, o cramunhão, o Tibinga... O Tibinga. É maravilhoso. O Tibinga não tem como saber o que a gente tá pensando, né? E aí eu ficava assim, mas como que não tem como ele saber, cara? Se ele é um bichão, né, um capeta, um negócio... E aí, hoje em dia, a gente vê máquinas que conseguem interpretar ondas cerebrais. Sim. Não só interpretar, como emitir. Então, é o que eu falo. Minha bronca dos crentes, embora eu seja um meio avacaiado, meio sapecado, mas a minha bronca é essa. Os caras tiram a informação, sei lá, da orelha, para não dizer de outros lugares mais escusos, né? E eles saem acreditando. Então, quando a gente vê um Neuralink, por exemplo, da vida, e qualquer sistema, como você falou, pode ser hackeado, cara, será que isso já não existe em protótipos e testes?
e a gente só não sabe. É E possível. aí eles vão lançando em doses homeopáticas. Daqui a pouco vai ter um dispositivo que tu vai colocar aqui. Só que, cara, a gente já sabe, todo mundo virou piada mundial, né? A gente já sabe que se a gente começar a falar que, quero comprar um tênis branco, vai começar a aparecer Sim. tênis branco pra você na rede social e por onde você passar. Sim. Mas tem hora que eu tenho certeza que eu não falei, que eu só pensei. E começa os rolês a aparecer. Aí aqui eu vou. Aqui é o chapéu de alumínio do coisa. Nunca passou por isso, Rê? Cara, eu já passei por isso, mas eu entendo que o meu cérebro é sim uma antena parabólica. E a partir do momento que eu penso aquilo e aquilo é transformado em realmente um raciocínio, o meu cérebro fica mais atento. Então eu não acredito que ele leia os meus pensamentos, mas eu acredito que quando eu penso e isso vira um raciocínio, o meu cérebro fica mais atento para aquele assunto. Então é mais fácil que eu veja. Vou te dar um exemplo. Decidi que eu quero Ponto de comprar um atenção. carro e eu quero comprar, sei lá, que carro, gente, sou péssima para isso. Mas enfim, eu quero um Corolla. De repente eu vou começar sair na Ela rua tem 79 e anos e tá num quartinho. só tem Corolla na rua. Por que disso? Os Corollas ainda estavam lá, só que como eu não tinha pensado, não tinha criado um raciocínio, o meu cérebro não estava atento para esse tipo de situação. Então eu acho que quando eu penso e do nada eu pensei algo e eu começo a ver sobre aquilo, eu realmente acredito que é porque o meu cérebro está mais atento. Agora, o que eu realmente acredito é que os meus pensamentos, mesmo que não sejam transcritos em palavras, podem ser apropriados por outro ser humano, se eles estiverem no mesmo ambiente. Vou te dar um exemplo. Por vezes, eu e o George trabalhamos juntos, moramos juntos, casados há 17 anos. A gente tá num lugar e, de repente, eu penso algo e o George fala. Como que o George sabia o que eu tava pensando? Porque eu ainda acredito que o meu cérebro é uma antena parabólica que pode ser conectada por outro ser humano. Por isso que a alegria contagia, por isso que a tristeza contagia, por isso que as outras coisas contagiam. Tudo que é esse sentimento contagia quem tá à minha volta, porque você consegue acessar através dessa antena parabólica que a gente tem aqui no cérebro, aquilo que eu só senti ou pensei e eu não falei. Então, nesse sentido, eu acredito que mentes humanas fechadas numa salinha, e isso chama-se Mastermind, não é segredo pra ninguém, eu acho que todo mundo que já leu um livro que fala sobre isso, eu acredito que é possível eu me apropriar do teu pensamento, se você mesmo você não tenha falado ele. Agora, uma máquina, eu acho que não, foi só, eu pensei, eu criei algo na minha mente, raciocinei sobre aquilo e agora eu estou mais atenta a qualquer informação que venha. E aí parece que realmente elas leram os pensamentos da gente. Eu acho que é isso. Mas tem isso, mas tem essa parte do ponto de atenção, é uma glândula no cérebro, né? Eu até esqueci o nome. Tava tentando procurar aqui, mas é muitas. Que é justamente esse efeito que você falou, eu quero comprar um Fusca. Automaticamente o seu cérebro resgata essa informação e deixa lá, e você passa a ver com mais frequência. Mas tem uma coisa também nos algoritmos que ele te conhece mais do que você mesmo. Ah, sim. Isso Então a inteligência artificial meio que surgiu com um modelo preditivo. Modelos preditivos são o quê? Eles tentam adivinhar o futuro através de dados. Com Big Data. A gente tinha isso, por exemplo, nos corretores. Foi a primeira coisa que a gente começou a ver. O Big Data é o quê? Big Data é um volume de informação gigantesco armazenado em algum lugar Sim. sobre tudo que tu imagina. E aí os modelos preditivos eles usam isso para tentar prever o que você quer. Então isso é muito utilizado em meio comercial, essas coisas. As grandes empresas elas usam isso para direcionar o mercado para onde que elas têm que se preparar Com certeza. e etc. Então os algoritmos eles têm isso. Então ele tem todo o volume de informação de tudo e o seu e de tudo que está ao seu redor. E ele faz esse modelo, ele trabalha. Então por isso que às vezes ele está adivinhando algo que talvez ele acredite que seja um momento que tu vai precisar. E aí tu fica, pô, eu tava pensando isso ontem. E aí a gente entra naquela coisa que a gente discutiu das redes sociais. Às vezes ela pode estar te influenciando também e tu tá achando que tu tava pensando naquilo, mas na verdade já tava sendo influenciado por essa linha já há um tempo que você nem percebeu e agora você percebeu. Aí entra naquilo que você falou também. Agora está no meu ponto de atenção. E você nem sabe de onde veio. Pra gente encerrar, eu tenho aqui
Assim, enquanto vocês falavam, eu falava assim, cara, eu preciso trocar uma ideia que a gente consiga mergulhar um pouco mais na teologia disso e até na teoria da conspiração. Porque isso é legal. Porque assim, hoje em dia, o termo ele já é pejorativo, teoria da conspiração, tá? Mas conspirações existem, desde que o mundo é mundo. A teoria da conspiração é quando, antes de uma conspiração ser revelada, vamos dizer, alguém começa a teorizar sobre ela. Só que por que virou pejorativo? Porque qualquer coisa que não se prova ou ainda não se provou, todo mundo aponta o dedo e chama de teórico da conspiração, uma forma de descredibilizar o discurso daquele. E às vezes o teórico da conspiração estava certo o tempo todo. Como coisas que a gente vê hoje em dia que você, mas não era maluquice, mas tá aí, né? E até no campo da política, mas vamos enxugar aqui, tá? Porque debater e pensar sobre essas coisas é interessante. Quando a gente começa a pensar que a IA está aí, e a gente tem declarações como o próprio Elon Musk falou, quando você começa a desenvolver muito IA é como invocar um demônio. Outra declaração dele falou assim, cara, nós estamos perto de criar um novo Deus digital, né? Então, cara, esses caras não falam isso à toa, né? O fato é, eu acho que o que fica de lição aqui desse nosso bate-papo é justamente que, cara, use a inteligência artificial. Não deixe a inteligência artificial usar você. Com certeza. Né? E eu não tô nem falando, então nunca vou entrar naquele site que ele me contrata. Não é sobre isso. Use a inteligência artificial como uma ferramenta para você fazer melhor o seu trabalho. Mas não deixe ela te usar. Sabe quando que a gente deixa ela nos usar? Quando a gente entra muitas vezes nisso. Sabe a síndrome do atrasado? Hoje em dia a gente consegue fazer 10 trabalhos usando inteligência artificial num dia. E antigamente a gente faria esses 10 trabalhos em uma semana. Só que hoje em dia a gente faz esses 10 trabalhos e às vezes eu me pego assim, terminando um dia ansioso porque desses 10 trabalhos eu fiz 9. Mas eu não consegui fazer o 10º. Me sentindo atrasado, mas não, eu estou produzindo bastante, usando a inteligência artificial a meu favor. Então não deixe o mundo do jeito que está e a própria IA fazer você se sentir, mudar o seu estado de espírito, o seu humor por conta disso. Utilize a inteligência artificial como... a mesma coisa que não é só inteligência artificial, né, Samuel? É sobre tudo. Eu acho que ter inteligência para não deixar que o que é externo influencia o que é interno, eu acho que isso fica de aprendizado para todos nós. Porque quantos de vocês acordou e falou, meu dia vai ser eu vou conquistar, eu vou... A hora já que dá uma topada, porta, né? você encontra Nem um na porta. porteiro que já dá uma topada ali. Sei lá com que ovo problema. virado. E aí ele solta e estragou seu dia. E aí, coleguinha, você vai ser mesmo essa pessoa que vai deixar com que tudo que acontece externamente atrapalhe o seu interno? Isso são coisas pra gente poder refletir. Antes da IA, agora isso aqui é para corte, tá? Antes da IA, tem a IO e IE. Tem a inteligência orgânica. E como é que você cria inteligência orgânica? É lendo, cara. É estudando, é debatendo, é ouvindo, não para responder, mas ouvindo para entender o ponto de vista do outro. Então tem a inteligência orgânica e emocional, sobretudo. Totalmente. Né? Sobretudo. No final, e eu tenho uma das frases aqui nesse carrossel que vai estar lá no meu Instagram, no final a IA não é o vilão. O poder concentrado é que pode se tornar. Com certeza. Então a gente tem essas grandes corporações e isso já gera novos debates, né? A gente tem essas grandes corporações e esse poder concentrado é que pode se tornar o vilão. Sem dúvida. E até nisso, a IA pode se rebelar, inclusive, contra isso também. Né? Então, de modo geral... Não é que Hollywood já sabia. É que em Hollywood a gente pode falar o que quiser, mas é inegável que tinha e sempre teve
pessoas muito inteligentes, que observam o mundo, que observam a natureza, o social, a vida das pessoas. Um bom escritor tem que ser assim, né? Ele tem que fazer isso. Então, não é que Hollywood já sabia. Hollywood podia prever, dentro de psicologia a gente fala que a profecia autorrealizável, podia prever pelo comportamento das massas, pelo desenvolvimento das tecnologias. Então, sim, a gente caminha para um mundo, eu acredito, cada vez mais robotizado. A gente caminha para um mundo talvez até de transhumanismo, e aqui dá um ganchinho para um próximo episódio. E talvez isso possa nos levar para um caminho de distanciamento do sagrado, para alguns de blasfêmia ou de heresia, porque sim, tem pessoas que estão tirando a IA para namorado, para amigo, para psicólogo e até para Deus, né? Então, cara, não seja louco. Mas dentro disso, um bom gancho para um próximo episódio é: se as escrituras estão certas, o fim é inevitável. Foi profetizado. Se estamos caminhando para ele... Não dá para lutar contra o fim, né? Se estamos caminhando para ele, o que adianta você tentar lutar contra ou você querer... Porque vai acontecer. É justamente. Aí a gente entra num paradigma de fé aqui, entendeu? Mas aí tem aquela coisa, mas aí aqueles que não fazem nada contra o mal também são considerados, né? Agentes do mal. Então você tem que, de fato, por mais que esteja escrito, você tem que estar sempre combatendo o mal. Beleza, mas até que ponto? Entendeu? Eu acho que é o seguinte, agora... Isso é um gancho para próxima. Não responda. Mas para terminar aqui, ó... Não responda. O apóstolo Paulo usava os dispositivos, muitas vezes, da lei que ele conhecia, e até o network político dele, para ele se livrar de situações ruins e até para continuar a pregação do evangelho. Então, o uso da IA é justamente isso. E é o que eu sempre falo, eu falo isso há uns 2 ou 3 anos. Até o ano passado eu falava muito mais sobre IA do que hoje eu falo, porque meu foco meio que mudou. Mas eu falo assim, você, gente boa, precisa aprender sobre IA. Porque voltando lá na sua frase do início, a IA não vai tirar o seu emprego, mas uma pessoa que entende de IA vai te substituir. E se essa pessoa for uma pessoa do mal, é a IA nas mãos erradas. Então, quanto mais pessoas boas, honestas, de boa índole, de fé e de relação com Deus ou com o sagrado, com o jeito que você quiser, tenham acesso e conhecimento em IA, o mundo estará mais seguro, na minha opinião. Eu acho que a gente só precisa se tornar questionador. Eu acho que a gente tá vivendo uma era onde as pessoas não questionam mais nada, elas só aceitam aquilo que é imposto a elas. É só torcida. E eu acho que é isso que tá faltando. Questione até a própria IA, questione tudo, seja um verdadeiro questionador. A verdade, ela aparece para quem a busca, e sem questionamento nunca vai aparecer a verdade, gente. Então, eu acho que antes de qualquer rótulo, nós temos que ser eternos pesquisadores, eternos inconformados com aquilo que a gente está vivendo no momento e curiosos. Busque saber, entender e fazer parte dessa renovação tecnológica e entender até onde a IA te ajuda e aonde que ela começa a te atrapalhar. Pode falar. Se tu não falar, eu vou encerrar o programa com isso. Não, pera, antes de encerrar... Quando ela falou assim, busque, eu sei que veio na tua cabeça, eu sei que veio. Olha os quinta série, gente. Eu juro que dessa vez tá, eu peguei, então, porque eu estou numa introspecção. Faça tuas últimas considerações para eu poder Considerações finais é o apocalipse e o fim dos dias, para mim, hoje, é um alívio. Então eu não trato com medo, com receio, o que vai acontecer, ou seja, ela é a concretização da fé. Pra mim, ela é a concretização da fé, do tipo, cara, era isso mesmo? E eu espero estar indo pro céu. Amém. Só isso. Amém. Em nome de Jesus, eu espero chegar lá. Só isso. Do resto tá tudo de boa. Vamos lá. Então eu vou encerrar, já que ele falhou no momento quinta série, no momento... Momento quinta série. Cara, eu vou fazer uma vinhetinha pra soltar. Tem que fazer. Momento quinta série e momento lá ele. Momento lá ele também é bom. Então, assim, para resumir as considerações finais da Rê,
Apenas que busque conhecimento. Ah, meu Deus, cara. Aí ficou boiando lá. Mas não é quinta série, tem uma piada cara, muito É o ruim. ET Bilu, tá? O ET Bilu. Inclusive, se você conhece um ufólogo, eu quero entrevistar um ufólogo, tá? Eu devia ter feito no início e me esqueci, mas um agradecimento aqui para nossa Fala Sério, agência Escola de Marketing e Treinamentos Corporativos. Também um agradecimento especial à Prospere Agência. Vem aí a Gonexem, uma plataforma de compra e troca através da permuta. E você que quer fazer uma parceria com o nosso Prosa Inversa, é só mandar um e-mail para prosainversacast@gmail.com, tá? Em breve também, ainda nesse mês, está saindo aí o nosso site. E você, empresário, dono de uma marca, você que é um influenciador ou quer se transformar em um influenciador, um YouTuber, né? Você que quer se transformar num YouTuber, você precisa conhecer o trabalho da Arca TV, e nós estamos com pacotes específicos para transformar você. Quem sabe você não estará aqui, sabe você não vai ter um programa aqui conosco. Você precisa conhecer os nossos projetos, porque a gente tem certeza que até o final do ano a Arca TV vai dominar toda essa região aqui. Beleza? Gente, um abraço, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a presença da Rê e do Diogo aqui. A gente já tinha o tema, mas eu não consegui convidados. Só que eu já tinha uma coisa na minha cabeça. Quando eu fosse falar de inteligência artificial, um lugar na mesa ia ser do Diogão. Porque como a gente trabalha já com isso e a gente, né, discute, debate, eu queria que ele tivesse aqui. Mas calhou o universo, Deus quis assim, eu falei assim, cara, vai a Rê. Não, Sam, não sei o que. Cara, vamos lá, vai ser massa. Ela veio bagunçar Aí o eu negócio. vim e avacalhei com todo o rolê. Família enlatada. Família enlatada, Lula, né, e tal, não sei o que. Cara, eu falo Lula, automaticamente eu faço isso. É que é esse. E agora eu quero que vocês façam campanha para eu ir no Empreendecast também bagunçar o rolê por lá. Vamos E nem fazer uma precisa bagunça, ser o né? Empreendecast, porque só para esclarecer a vocês, eu tenho alguns quadros dentro do nosso podcast. Um deles é o Empreende, onde eu entrevisto empreendedores. Então, se você conhece um empreendedor que vale a pena ouvir a história desse cara, comenta o nome dele aqui que eu vou convidá-lo para poder vir nesse quadro. Eu tenho também, gente, um quadro onde eu falo sobre política, que é algo que eu realmente gosto, me posiciono, eu não passo pano e não tenho político de estimação. E eu não sou bolsonarista, então não me coloquem nessa panelinha porque eu não sou. Mas eu também não consigo olhar para o que estamos vivendo em ano eleitoral e achar normal que o meu dinheiro, que eu trabalho tanto, está sendo utilizado para bancar um desfile de escola de samba que me botou dentro de uma lata. Eu e a minha família. Minha E lata. zoou da minha fé, daquilo que eu acredito que é o que muda a sociedade, que é o que faz com que a sociedade seja melhor para se viver, que é a família. Então eu acho que quando a gente se vê nesse lugar, tem que ser falado. Então eu tenho poder em pauta. Então se você também conhece algum político que tá fazendo a diferença aí no teu bairro, aí na tua comunidade, que você acredita naquilo que ele defende, pode deixar aqui. E não vem pode ser achando... de esquerda. Exatamente, e não vem achando que eu entrevisto só gente de direita, não, porque isso não é verdade. Os últimos, inclusive, eram todos. Eu entrevistei uma vereadora de Florianópolis aqui, que a entrevista foi incrível. Eu concordo com um monte de coisa que ela fala, discordo de muitas outras, mas a gente encontrou pontos de equilíbrio aqui na nossa discussão. Então, independente de lado, comenta essa pessoa. Se ela tá te ajudando, ela é um político de verdade e merece espaço na mesa do nosso Poder em Pauta. Deixa eu encerrar porque a Renata tá começando outro podcast, tá? E eu vou dar um spoiler. E logo temos o Empreendecast, temos esses formatos, tem o Prosa Inversa e logo vem aí o Talk Show Arcaico. Encerro a minha participação com isso, dando spoiler aí, Diogão. Obrigado por você que ficou até aqui, um beijo e até semana que vem no Prosa Inversa. Chega, Max! Boa. O Jorge tava quase estrangulando.
Zumbindo ideias, acendendo saber. Sua marca brilha. Vamos aprender e vencer.